Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa meditação na Santa Palavra de Deus, né? Nós estamos meditando no capítulo número 5 de Atos, né? E vamos dar continuidade onde nós paramos ontem, na mensagem onde Pedro, né? Pedro ali recebia Ananias e Safira, né? Trazendo ali o valor das herdades que eles tinham vendido, mas tinha escondido parte do valor, né? E aí ambos foram mortos, né? Assim, simplesmente pela palavra, tipo assim, cai aí e morra, né? Então isso aconteceu porque enganaste o Espírito Santo do Senhor, né? Escondendo parte daquilo que tinha vendido, das suas herdades, né? Então nós vamos dar continuidade nessa mensagem aqui no dia de hoje, né? Vamos estar lendo a mensagem do capítulo 5 inteiro para que haja um perfeito entendimento de todos os irmãos. Amém, irmãos? Né? A mensagem diz o seguinte: mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, né? Aconteceu logo após, né, esse varão José, né? Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herdade? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. Ou seja, naquele momento, com essa palavra, Pedro determinou que ela também fosse morta da mesma forma, né? Sem nenhuma arma letal, apenas pela força da palavra, por ter enganado o Espírito Santo de Deus. O servo de Deus, o servo do Senhor, apenas determinou que ela também fosse morta pela força da palavra. Isto aconteceu, como também o seu marido, porque tentaram enganar os apóstolos, né? Porque trouxeram ali parte apenas do dinheiro, não trouxe o valor total, né? Pedro, inclusive, disse para ele, né? Disse para ele e repetiu para ela, né? Vendendo-a, né? O dinheiro ficava para ti, né? Estando sem vender, também era sua. O problema é que vocês trouxeram parte, dizendo que tinha trazido tudo, tentando enganar os apóstolos, né? O homem
O homem, até às vezes, muitas vezes é enganado de homem para homem. Um homem pode perfeitamente enganar o outro, né? Mas enganar o Espírito de Deus, jamais, né, o homem conseguirá, né? Jamais, nunca conseguiu, jamais conseguirá, né? E eles tentaram, né? Tentaram, retendo parte do preço guardado para eles, né? Então, não faltaram com a verdade. Por esse motivo foram punidos na hora com a morte pela força da palavra apenas, né? Apenas com a força da palavra. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Porque ele podia perfeitamente juntar os apóstolos, aceitando a Jesus, passar a viver naquela comunidade, sem vender nada do que tinha. Ele não era obrigado a vender para juntar com os apóstolos. Vendeu porque quis vender. Uma vez vendida, né, falasse a verdade, não mentisse, né, retendo parte do preço, né? E foi isso que Pedro disse para ele: guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto, né? Esse, portanto, é o valor do qual Ananias falou que tinha vendido, né? Só que os dois tinham mancomunado em casa, combinando para falar um valor diferente do que foi vendido. Mas os dois falaram, um falou o valor e ela veio e confirmou. E era mentira, tinha vendido por mais, né? Quanto mais a Bíblia não fala também nem o valor. Mas isso foi o que aconteceu. A mentira, né? Glória a Deus. E levantando-se, os jovens cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. Passando por as quase 3 horas, entrou também sua mulher, e não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles. Mas o povo tinha-os em grande estima. Aleluia, Pai. Ou seja, os que de fora viam, né, não queria juntar. Tinha medo, né? Tinha medo porque também tinha algo escondido, algo a esconder, algo escondendo, né? E sabia que poderia acontecer o mesmo, né? Por causa da mentira, né? Por esse motivo, o homem, o servo de Deus e a serva de Deus não pode mentir. Tem que falar a verdade a despeito de qualquer coisa. Falar sempre a verdade. Por isso que Jesus deixou escrito e falou conosco e deixou escrito, né? E conhecereis a verdade. E a verdade
e a verdade vos salvará, né? Jesus disse dessa forma, né? Por esse motivo, precisamos falar sempre a verdade, né? Não podemos mentir, a despeito do que der e vier, né? Porque a verdade sempre prevalece, né? Como diz por aí, a mentira tem perna curta, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Está lá em São João 8,32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? De todo tipo de pecado e iniquidade. E a mentira está no meio delas, né? E conhecereis a verdade vos libertará. São João ou João 8,32, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobriste alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados, né? A santificação dos apóstolos, né, era tão grande, né? A virtude do Espírito Santo operando neles, né? E aqui, principalmente falando aqui de Pedro, né? Eles colocavam, não tinha espaço para chegar os doentes, os enfermos, né? De todo e qualquer, acometido de toda e qualquer enfermidade, inclusive os endemoniados, né? Aí colocava no caminho onde Pedro era obrigado a passar. Eu creio que isso dentro da igreja, né? Então, onde ele ia passar, para que pelo menos a sombra de Pedro cobrisse aquela pessoa enferma em camilha, fala aqui, né? São as macas, né? São as macas que é transportada as pessoas, né? As pessoas enfermas, pessoas doentes, ficam deitadas nas macas, né? E aqui a Bíblia está falando camilha, mas é a mesma coisa, né? Para que quando ele passasse naquele local, indo embora para fora, né? Ou passando para dentro, né? Atendendo um ou outro, não dava tempo de atender todo mundo, né? Um por um, individualmente, além junto com a multidão. Então daí eles colocavam. E quando a sombra de Pedro passava por aquela pessoa enferma, acometida de qualquer enfermidade, a pessoa era curada na hora, né? Isso aconteceu, irmãos, com os apóstolos, né? Em todo o decorrer das suas vidas, né? O apóstolo Paulo também, né? A palavra fala que o apóstolo Paulo, muitas vezes, quando ele não tinha como ir num lugar que tinha alguém que estava doente, ele mandava o lenço dele, né? Ele tirava o lenço que ele usava, o lenço que ele enxugava o suor nas pregações. É esse lenço, né? Não é lenço para limpar o nariz, não. É lenço para enxugar o suor do rosto nas pregações, né? Eu também sou uma pessoa que, durante as pregações, todo dia que eu estou na oração, eu levanto já da oração, já banhado de suor, né? E nós usamos uma toalhinha no altar pendurada ali para enxugar o suor do rosto. É exclusivamente para isso, né? E aí é esse lenço do qual a palavra afirma, né? Então era levado, ele não podia ir, o mensageiro dele ia lá orar por aquela pessoa, ele levava o lenço dele, chegava lá, colocava o lenço sobre a pessoa ficava curada, liberta na hora, de qual mal que fosse, né? E aqui a palavra afirma exatamente isso, né? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, ou seja, não era apenas o povo de Jerusalém. Toda a redondeza, a fama dos apóstolos corriam e o povo concorriam, levando os doentes para serem curados por milagre do Senhor Jesus, pelas mãos dos apóstolos, né? E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Aleluia, Jesus! E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus,
encheram-se de inveja, né? Eu já disse isto, naquela época, a época de Jesus, né? Tinha duas seitas famosas, né? As duas seitas mandavam na terra, em toda a parte religiosa. A seita, a seita dos saduceus é uma, é aquela seita que não cria em ressurreição, né? E a mais famosa delas, né? A seita mais famosa delas era a qual pertencia, né? Aquele homem do qual Jesus, em São João 3, né? Foi procurar Jesus à noite, né? Para falar: mestre, eu sei que tu és mestre em Israel, né? E ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? E Jesus respondendo para ele disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto, né? Então eram apenas duas seitas, né? E a saduceus e a outra, né? Fazia parte das duas seitas ferrenhas daquela época, que lutava o tempo todo contra Jesus, o tempo todo, né? Os fariseus e saduceus. E os escribas eram os homens entendidos das leis, em letras e das leis, né? Das leis de Moisés. E os escribas eram homens que pertenciam à seita dos fariseus, né? E aí, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Inveja de quê? De ver os milagres, as curas divinas, os sinais, as maravilhas e os prodígios que o Senhor Jesus fazia pelas mãos dos apóstolos, né? E continua fazendo até hoje. Mas esse fato se deu naquela época, né? Enchendo-se de inveja, né? E eram homens das leis, né? Partiram para cima dos apóstolos, né? E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão. Aleluia, Pai! E tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. De que vida? Palavra de vida eterna, a palavra do Senhor Jesus, a Bíblia Sagrada, a palavra da salvação. Foi isso que os anjos do Senhor mandou que eles fossem, se apresentassem e falassem a palavra desta vida. E coisa tremenda, irmãos. Pedro e João foram tirados da prisão pelo anjo do Senhor, sem destrancar cadeado nenhum. Pedro e João chegou ali, entrou e pegou eles pelas mãos e passou com eles pelas portas fechadas, pôs para fora e disse: ide, apresentai ao templo, ao povo, aos irmãos, e dizei esta palavra, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Vai lá, conta o milagre, conta o que aconteceu com vocês, como é que vocês foram libertos, quem foi que libertou vocês sem destrancar porta alguma. Vai lá, conta esta palavra, né? Palavra de vida e palavra de vida eterna e vida com abundância, né? E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere, para que de lá os trouxesse. Ou seja, o dia amanheceu. Foi feito à noite, o dia amanheceu. Então aquele conselho que prenderam eles, né, mandaram, né, que fossem na prisão, buscassem eles, para poder começar o julgamento que eles fariam a eles. E chegando na prisão para tirá-los, qual foi a grande surpresa? Os guardas na porta
exatamente como se nada tivesse acontecido. E para os guardas realmente nada tinha acontecido, porque eles não viram nada, não ouviram nada. As portas da cadeia, onde eles vigiavam ali na porta, como sentinela, como ficam os guardas em todo lugar de guarda, de sentinela, fechadinha, normal, sem problema, né? Para surpresa deles, abriram as portas e entraram para poder buscar os 2 servos do Senhor, dos quais tinham prendido, para levarem para o julgamento, né? Vamos triturar mais 2. Esses aqui é dos dele. Esses aqui estiveram com ele. Vamos triturar esses 2 aqui. Abriram a porta e entraram. Aí foi a surpresa para eles, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam no templo. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem, né? Ou seja, né, os cães se prepararam para comerem a carne dos santos. Vai lá buscar. Prepararam todos ali, cada um com a sua língua afiada, né? Para as injúrias, para as acusações, né? Para condená-los e quem sabe levar à cruz, que era o que eles pensavam. E para a surpresa deles, aconteceu exatamente isso aqui. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão. E voltando-lhe, anunciaram dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão, e voltando-lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Mas como pode? Como é que pode ser isso? Explica melhor. Vocês realmente procuraram em todos os 4 cantos da cela, nos tetos, nas paredes, nos buracos? Como pode ser isso? Explica isso melhor, né? Ficaram perplexos, né? Como diz o meu querido e amado irmão, do qual eu já disse, né? Que eu tive o privilégio de conhecer e conviver com ele na minha santa e querida amada Igreja Pentecostal Deus de Amor, né? Durante todo o tempo que eu estive lá juntamente com meu querido amado irmão, saudoso missionário Davi Martins de Miranda. Este irmão era de lá. Ele falava: contra fatos não há argumento. Bem antes desse jovem que está num canal de YouTube famoso aí, de uma emissora grande, famosa, bem antes dele, esse jovem capaz que estava nascendo, esse irmão já falava isto. Esse jovem deve ter frequentado lá algumas vezes, conheceu, ou a família, familiares, ouvindo, não sei como, né? E ele aprendeu esta frase: contra fatos não há argumento, né? E é exatamente isto. Fala o quê? Fala o quê se os homens não estavam presos, não estavam lá? Foi colocado, portas trancadas, cadeia, fortaleza, guardas armados na porta. E cadê os homens que nós colocamos aqui? Cadê os homens que nós prendemos aqui, ponhamos aqui? Né? Não tinha lá, mas o Todo-Poderoso,
o Senhor Jeová dos exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas, o Deus de Israel, o meu Deus, já tinha ido lá com seu anjo poderoso e soltou eles, né? O Senhor não precisa de chave para entrar em porta alguma, né? Ele não precisa de pinguela, de canoa, de rio para atravessar mar algum. Ele não precisa de avião para ser transportado de uma cidade para outra. Não é em horas, não, né? É em frações de segundos, né? Ele não precisa, né? Ele vai e passa, ele vai e entra, ele vai e abre, ele vai e solta, ele vai e fecha, ele vai e faz, ele vai e dá vida, ele vai e mata e pronto, acabou. É assim que o Senhor faz, né? É assim que o Senhor faz, o Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, o Senhor onipotente, porque pode todas as coisas, o Senhor onipresente, porque está em todo tempo, e em todo momento, em todo lugar, né? O Senhor onisciente, porque sabe todas as coisas, sabe de tudo, né? Sabe de tudo, até dos nossos pensamentos, sabe das respostas antes das perguntas, né? E o imutável, porque ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Senhor, esse é o eu sou, este é o eu sou, e comigo não há outro, diz ele, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então foi o capitão com os seus servidores e os trouxe, não com violência. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Foi aonde? Foram onde eles estavam. Onde eles estavam? Na congregação. E chegando, um anunciou-lhe, dizendo: eis que os homens que encerraste na prisão estão no templo e ensinam o povo. Não estavam lá, chegou um e disse isto. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Ou seja, as autoridades de um país, ela tem domínio sobre o seu povo. E os verdadeiros homens de verdade, ele não foge da justiça. Ele enfrenta a justiça, ele obedece à justiça, passa por todas as acusações, apresenta as suas alegações e recebe o veredito final, sendo passado por inocente. Ele é libertado, porque ele passa com a verdade, né? Ele passa com a verdade. Após as autoridades o executá-lo ali de acordo na forma da lei, né? Ele é posto em liberdade. E assim aconteceu com os apóstolos. Foram buscar, levaram presos, mas foram libertos após ser ouvidos, da mesma forma, né? Como sempre vinha sendo, né? Então foi o capitão do serviço, dos servidores, e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Ou seja, não chegou lá com tudo. Chegou, conversou, explicou direitinho: vocês precisam ir comigo, vamos lá, estão precisando de vocês para responder por isso e isso. Vocês têm que ir lá apresentar as alegações de vocês, porque vocês foram presos para ser ouvidos pelas autoridades de manhã, pelo conselho. E chegar lá, vocês não estão, o que aconteceu? Vocês têm que ir, vocês precisam ir, né? E os servos de Deus somos servos obedientes, né? Somos servos obedientes. O Senhor Jesus nos ordenou com a sua palavra, nos ensinou e está escrito, né? Temos que ser tementes e obedientes às leis, os estatutos e os mandamentos de Deus, mas também dos homens, para que possamos viver em total liberdade e o nome do Senhor ser glorificado pelos nossos feitos, como verdadeiros homens, honestos, honrados, homens de caráter, né? Então a gente pode ser investigado, pode ser julgado, mas com certeza seremos sempre libertados, sempre livres, passando pela verdade, né? Não temos que fugir, né? Não temos que fugir. Quem foge é bandido. Bandido foge, porque teme e foge para não pagar,
porque vai pagar e pagar muito caro. Nós, os homens honestos, né, sinceros, honrados, de caráter, a gente não foge, a gente enfrenta, né? A gente bate de frente, né? E o Senhor julga junto com ele as nossas causas, né? E com toda certeza seremos libertos pelo poder do sangue e o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos encerrar por aqui. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Dando sequência no desfecho dessa mensagem, desse acontecimento com os apóstolos, após ter sido levado, o que foi que aconteceu com eles. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.